Meu nome é Yuri Pitoni Cardoso, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em recursos hídricos e o meu trabalho tem como título O fluxo de vapor d'água e o déficit de precipitação na bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo em novembro de 2020. As variações no clima estão cada vez mais recorrentes, sendo fundamental a realização de estudos e acompanhamentos como forma de auxiliar na gestão dos recursos hídricos, possibilitando a observação de alguns sistemas climáticos e como esses podem vir a interferir nos volumes de chuva. O vapor d'água é uma variável climática muito importante nos processos atmosféricos, sendo fundamental no suprimento de água para a sequência do ciclo hidrológico, tendo assim uma relação direta com os volumes de precipitação de uma determinada região e, consequentemente, influenciando na disponibilidade hídrica. Portanto, a utilização de modelos matemáticos é uma ótima forma de representar o comportamento das variáveis climatológicas, sendo que as reanálises são oriundas do reprocessamento de dados através de um modelo numérico, possibilitando assim a geração de valores com boa qualidade. A bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo compõe a região hidrográfica do Atlântico Sul e contempla diversos municípios da metade sul do Rio Grande do Sul, que têm a agricultura como base de sua economia, sendo que esta está diretamente ligada às variáveis climáticas para o seu desenvolvimento. Cabe salientar que o estado do Rio Grande do Sul já sofreu diversos impactos ocasionados pelas estiagens em termos agrícolas. Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência dos fluxos de vapor d'água integrados na vertical no comportamento da precipitação para o mês de novembro de 2020 na bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo, tendo em vista que este mês apresentou volumes de chuva abaixo do esperado para o Rio Grande do Sul. Os dados de precipitação foram obtidos através do site do Hidroeb da Agência Nacional de Águas e Saneamento e do Instituto Nacional de Meteorologia, onde foram obtidos os valores para 15 estações pluviométricas durante o período de 1981 a 2020. Com esses dados, foi possível obter a normal climatológica para a bacia hidrográfica de estudo e os dados de chuva para o mês de interesse. No mapa a seguir, é possível observar a localização das estações pluviométricas utilizadas no presente estudo, bem como o domínio da bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo. Em seguida, foi feito o tratamento dos dados, onde realizou-se o preenchimento de falhas, a verificação da homogeneidade e o cálculo da precipitação média. Com isso, obteve-se a normal climatológica média mensal para a bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo. Os dados mensais das componentes zonal e meridional de fluxo de vapor d'água integrado na vertical foram obtidos pelos dados de reanálise do ERA-5, onde foi possível calcular a normal climatológica desta variável. Vale salientar que considerou-se a bacia hidrográfica como uma caixa e foram estimados os fluxos que entraram e saíram pelas faces laterais. A normal climatológica de precipitação para a bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo no mês de novembro é de 99,5 milímetros. Já no mês de novembro de 2020, foi observado 24,1 milímetros, ou seja, houve um déficit de 75,4 milímetros. Com a normal climatológica de fluxo de vapor d'água integrado na vertical, também é observado a existência de saldo negativo de umidade importada, conforme pode-se observar na tabela. De acordo com a normal climatológica, em novembro espera-se que a bacia tenha saldo de fluxo de vapor d'água negativo, recebendo umidade da face norte e da face oeste, e exportando umidade pela face sul e leste. Em 2020, a bacia recebeu umidade apenas da face leste e exportou umidade pelas demais faces, o que acarretou um saldo negativo 3 vezes maior que o normal. Com esta análise, constata-se que para o mês de novembro de 2020, não houveram fontes de umidade necessárias para gerar a precipitação prevista, e este comportamento já era esperado, tendo em vista que durante esse período havia influência do fenômeno Laninha. Portanto, conclui-se que as anomalias de precipitação podem estar relacionadas com o fluxo de vapor d'água integrado na vertical observado no mês de novembro de 2020, já que esse apresentou um comportamento anômalo quando comparado com sua normal climatológica. Essas variações climáticas podem impactar diretamente a agricultura, tendo em vista que de outubro a dezembro, as principais culturas de primavera e verão cultivadas no Rio Grande do Sul estão na fase de estabelecimento e desenvolvimento. Sendo assim, precipitações abaixo da média podem vir a comprometer o rendimento dos cultivos. Portanto, é fundamental a realização de estudos de previsão hidrológica, buscando identificar quando oscilações nas variáveis podem ocorrer, visando assim a adoção de medidas para mitigar possíveis impactos. Estas são algumas referências utilizadas na realização desse trabalho e muito obrigada por sua atenção.